Chegamos à terceira e última quadratura entre Júpiter e Vênus, tensionando os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. E agora, o que será que muda? Quais serão os desafios e as energias que a gente precisa considerar? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Agora a gente parte para o momento do desenvolvimento, né, caminhando ali para o auge, para a colheita das energias entre Júpiter e Vênus. Eu vou deixar aqui o vídeo da conjunção, que foi o momento em que iniciou esse ciclo, que vai até 2024, a gente precisa entender melhor as energias que estavam desenhadas ali. Como eu gosto sempre de lembrar, né, Júpiter e Vênus, ainda que seja uma quadratura, ou seja, uma tensão para desenvolvimento, para tirar a gente da zona de conforto, para continuar desenvolvendo, crescendo, tudo aquilo que foi semeado durante a conjunção, né? Durante a fase ali inicial do ciclo entre os planetas. Isso para que quando a gente chegar ao auge, lá no dia 10 de dezembro, né, a gente tenha os resultados, as colheitas, né, que colha os benefícios, as oportunidades. Porque aqui a gente está falando da quadratura, mas a gente está falando das duas estrelas benéficas da astrologia, que mesmo em aspecto de tensão podem trazer coisas positivas. Tudo que a gente precisa fazer é entender como trabalhar essas energias, especialmente agora que acontece a última quadratura. É a partir de agora que tudo que estava ali sendo desenhado, né, sendo preparado, sendo cozinhado desde o dia 11 de junho, que foi a data da primeira quadratura, a segunda veio no dia 22 de agosto e a última agora no dia 17 de setembro. Tudo que estava sendo preparado ali começa a fluir, começa a entrar em ebulição e a gente vai ver uma maior atividade agora nos temas da Vênus, né? No relacionamento, parceria, finanças, acordos, amores próprios, né? Tudo aquilo que a Vênus representa, a beleza, a estética, cultura, harmonia, senso de beleza, senso daquilo que é belo, né? Tudo isso são representações de Vênus, que é chamada de pequena benéfica, e o Júpiter de grande benéfico. Então, quando há um aspecto entre os dois, mesmo que seja uma tensão como é a quadratura, ainda assim pode ser muito positivo. A gente pode trazer a expansão. Lembrando que o Júpiter está retrógrado, então requer que a gente se esforce um pouco mais, porque nós estamos revisando os temas que o Júpiter representa. Então, na questão da fé, de acreditar, de ter um otimismo, um entusiasmo, né? De ter essa parte que todo mundo fala, Júpiter é o grande benéfico, mas é bom lembrar sempre que o Júpiter expande para o bem ou para o mal, dependendo das vulnerabilidades que podem existir ali na área da vida. Quando a gente então fala que o Júpiter traz o positivo, traz o benéfico, é preciso lembrar também desse ponto, que se há alguma vulnerabilidade, então a gente está falando de um ciclo que está em andamento já. Aquilo que foi iniciado lá no dia 2 de março, a data da conjunção, agora vai seguir desenvolvendo, vai seguir crescendo até o dia 10 de dezembro, quando começa a dar os resultados. E a gente vai ver, né, se trabalhou legal, se olhou para a área da vida onde estava recebendo essas energias e usou da sabedoria, né, do positivo, de olhar e falar, vamos cuidar aqui do que está vulnerável, né, nos relacionamentos, deu uma atenção especial às relações, trouxe esse lado benéfico e deixou de lado a vulnerabilidade, o resultado tende a ser positivo. Agora, o que a gente precisa fazer é continuar a partir de agora, aplicando ainda mais energia. Então, desse exemplo da relação que estava sendo benéfico, né? Mesmo depois da retrogradação da Vênus, que foi muito intensa, né? Muito dura ali para os relacionamentos. Então, agora é hora de colocar o benéfico do Júpiter, de olhar com mais atenção, de trazer uma luz especial
ideal para beneficiar esses temas que estavam, né, que foram tanto aí mexidos nos últimos tempos. A parte financeira, né? A gente está vendo as coisas como estão. Então, tudo isso a gente pode usar e abusar, porque a gente sabe o que está acontecendo. Agora, a gente vai precisar também olhar para vários pontos e ver essas vulnerabilidades para que ele não desenvolva, para que o resultado não seja o aumento da carência que existia naquela área da vida. Então, a gente precisa olhar essas 3 quadraturas, né? 2 delas acontecem com um dos 2 retrógrados. No dia 22/8, a Vênus estava retrógrada e agora o Júpiter está retrógrado. Então essa energia da revisão dos temas, ela também é muito importante para que a gente sinta essa expansão positiva, viva essa expansão de maneira positiva e de maneira que realmente a gente traga a boa sorte da astrologia, por assim dizer, para a nossa vida, para aquela área que está recebendo principalmente as energias aí entre os 2 planetas. E lembrando mais uma vez que a quadratura requer que a gente saia da zona de conforto. Então não adianta só assistir o vídeo e falar, então ok, vai dar tudo certo, porque são os 2 planetas benéficos, então vou ficar quietinho aqui em casa que vai dar tudo certo. Não, é ação, né? É uma tensão que a gente chama para causar movimento. Então tem que sair da zona de conforto e tem que buscar realizar algo, né? Naqueles temas ali, na área da vida que está recebendo as energias, também atuando nas vulnerabilidades, porque como eu sempre falo, ainda é o benéfico, então a gente ainda pode usar favoravelmente essa energia. Então vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Bom, essa é a mandala do momento em que Júpiter e Vênus formam um aspecto de quadratura pela 3ª vez durante esse ciclo, né? Algo interessante que acontece para desenvolver as energias entre os planetas. Acontecendo no dia 17 de setembro, às 3h09 da madrugada do horário de Brasília, foi quando o aspecto ficou exato, né? E aí a diferença que a gente vai ter é que na segunda vez, na quadratura do dia 22 de agosto, a Vênus é que estava retrógrada. Agora é o Júpiter que entrou em retrogradação, né? Então a gente tem 2 quadraturas com os planetas envolvidos retrógrados. A gente vê aqui a quadratura exata, né? A 15 graus, Júpiter a 15 graus de Touro, e Vênus a 15 graus de Leão, formando a quadratura exata. Então, continuam os desenvolvimentos de tudo aquilo que foi iniciado no dia 2 de março, né? O ciclo que começou em março e vai se fechar só em 2024. Agora, com essa intensificação das tensões, vamos dizer assim, porque foram 3 quadraturas, ou seja, a gente que já tinha tido que trabalhar com as tensões, com... né, dar um foco ali, principalmente para os temas da Vênus, porque quando a gente olha os aspectos, a gente considera o planeta mais lento influenciando mais rápido, ou seja, Júpiter influencia os temas da Vênus. Ou seja, os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças, amores, né, amor próprio, como eu falei lá no início, tudo isso está tensionado ali pelo Júpiter para expandir, para crescer, para desenvolver, para trazer o benéfico. A quadratura é um aspecto que tende a tirar a gente da zona de conforto, então a gente precisa considerar também como que estamos lidando com esses temas, se esse impulso está sendo suficiente ou se a gente ainda precisa, né, dessa tensão, porque foram 3. Então agora há uma intensificação para que a gente movimente nos temas da Vênus, ou seja, aqueles relacionamentos, parcerias, acordos que ainda não estão tão assim, né, tão estabelecidos, a gente pode sentir ainda mais essa intensidade, essa necessidade de tomar uma atitude. Porque a quadratura é isso, né? Como eu sempre falo aqui no canal, é para tirar a gente da zona de conforto, mesmo que a gente não queira. Então, assim, fica parecendo uma coisa que é impositiva, mas não é necessariamente assim. A gente tem a condição, a partir do momento que tem ciência do que está acontecendo, de fazer as escolhas. Mas o aspecto vai acontecer e se manifestar independente da nossa ciência ou não. O que eu sempre defendo é o seguinte: a gente tem a capacidade, o livre-arbítrio de tomar as decisões, mas se a gente não souber com
quais energias a gente está lidando, as chances são de que se manifeste a revelia. Então, a gente está falando das 2 estrelas da sorte da astrologia que estão em aspecto de tensão, mas ainda assim são as 2 estrelas da sorte da astrologia e muito provavelmente a gente pode colher coisas positivas, coisas benéficas que podem influenciar aí das mais variadas formas possíveis. Só que vai ser um incômodo para isso. Agora, o que a gente vai fazer com esse incômodo é que é a grande questão. E nesse sentido, a gente vê que há um sextil com Marte, né? Marte está aqui a 13 graus, quase exato. Então, há um sextil de Marte com Vênus. Ou seja, essa tensão que vem de Júpiter para a gente continuar acreditando, expandindo, ter a fé naquilo que a gente está fazendo em relação aos temas da Vênus, tem ainda mais força, né? Vem ainda com a maior energia de Marte para impulsionar para o campo da ação. Então, aquilo que a gente já percebeu das 2 quadraturas anteriores, desde do dia 2 de março, que quando foi a conjunção, agora a gente está impulsionado para agir em relação a isso. Então, tem que tomar atitude, tem que sair da zona de conforto e tem que buscar a realização por conta desse sextil, que é um aspecto forte ali com Marte. Então não adianta a gente pensar que só o aspecto entre Júpiter e Vênus vai resolver a situação. Não, a gente vai ter que tomar atitude. Para que a gente traga o benéfico, né, para que a gente traga o crescimento, a abundância, tudo aquilo de positivo que as pessoas falam sobre o Júpiter, a gente vai ter que tomar atitude, a gente vai ter que partir para o campo da ação, né, favorecendo ali os temas da Vênus. Então, se num relacionamento não está tão legal, vai precisar tomar uma atitude, nem que seja para resolver aquele conflito, para que aí sim o benéfico possa atuar favoravelmente. E também dá com a Lua aqui, né? A Lua bem próxima também formando um sextil, o Marte e a Lua formando um aspecto de conjunção também, o que pede que a gente olhe também pelo emocional. Veja como tá aí as emoções, né? Principalmente nesse dia de hoje, né? No dia da quadratura exata, mas também pelos próximos 2 dias, que é a tendência ali dessa energia durar. Mas é preciso usar isso favoravelmente. A Lua passando em Libra, ela vai ter uma dificuldade de olhar para aquilo que ela precisa na sua necessidade emocional, porque ela está muito voltada para a satisfação do que o outro precisa, para dar aquilo que o outro precisa, o acolhimento, a proteção. E essas oscilações que também traz um pouco mais do racional, né, como é comum quando a Lua está passando por algum signo do ar, ela tende a lidar de forma mais racional, mais intelectualizada com o que sente. E fica parecendo que para o outro é que deve estar, né, direcionada essa carga, essa energia. Então, o acolhimento daquilo que a gente está sentindo, que pode muitas vezes balançar o campo dos relacionamentos em geral, e isso causar uma impulsividade maior de atitudes, pode trazer conflitos. Então, quanto mais... parece uma coisa meio contraditória, porque se a Lua está passando em Libra, que deveria ser onde ela está focando ali no outro, né? Então, se eu estou focando no outro, dificilmente eu vou ter conflito. Será? Será que é assim que funciona? Ou se a gente foca demais no outro, esquece da nossa própria carga, e daí a pouco, né, isso detona e causa toda uma oscilação, toda uma mudança de humor que acaba afetando o campo do relacionamento. Então, tudo isso são coisas que precisam ser consideradas segundo essa mandala. Até mesmo a retrogradação de Júpiter, que eu não tive a oportunidade ainda de colocar aqui no canal, mas requer que a gente se esforce um pouco mais para continuar acreditando, para sentir esse benéfico. Nesse momento, a sensação que a gente pode estar experimentando é: será que realmente esse Júpiter em Touro está sendo benéfico? Será que está trazendo os benefícios que a gente precisa? Ou foi tudo uma grande, promessa, uma grande ilusão? Porque a gente vai precisar esforçar um pouco mais para enxergar
a manifestação desse Júpiter em Touro. Eu estou sempre lembrando disso aqui, mas ainda mais agora por conta do retrógrado e por conta dessa quadratura com a Vênus. Ou seja, se a gente não está alimentando isso internamente na nossa fé, de continuar acreditando, de se motivar, de ter um entusiasmo, ter uma visão maior, essa visão precisa ser amparada na realidade, dificilmente esses temas do Júpiter vão fluir para nós. E também porque a gente pode mudar, né, ter uma maior facilidade para a gente trocar, mudar comportamentos, mudar como a gente está enxergando a nossa fé. Se antes era alguma coisa que a gente aprendeu que não precisava preocupar tanto, que era só pedir ou rezar, ou orar, qualquer coisa assim, a gente precisa entender que é uma faculdade humana, uma habilidade nossa e que a gente pode sim colocar ela em prática independente de qualquer coisa e fazer ela funcionar a nosso favor. É isso que eu defendo aqui no canal, né? Da gente pegar essas energias e parar com essa visão de que a gente está à mercê das coisas, entendendo, tendo consciência, se preparando com antecedência para conseguir usar favoravelmente. O ascendente a 4 graus de Leão ainda pede que a gente traga essa festividade, essa animação, essa empolgação do signo de Leão e também brilhe, mostre o nosso brilho, irradie a nossa luz, chame a atenção positivamente, como eu gosto sempre de lembrar. Quem não é visto não é lembrado. E aqui a gente está falando de potencial de ganhos financeiros que dependem totalmente dessa energia de Leão, que é onde a Vênus está passando novamente pela última vez esse ano, após a sua retrogradação. Então a gente tem que investir muito nisso também. Incorporar essas energias vai favorecer o campo, né, financeiro, amoroso, independente aí do que está precisando. Mas é preciso lembrar de tudo que eu falei até agora, né? A gente vai precisar colocar as coisas em prática e agindo, né, partindo para o campo da ação. Uma ação que, vamos lembrar mais uma vez do Marte em Libra, esse sim tem aqui no canal, também fica um pouco disperso, porque tem que considerar não só as suas vontades, mas as vontades dos outros. Lá no meio do céu, a bússola desse período aparece o signo de Touro, reforçando a necessidade da praticidade, da objetividade, do senso de realidade, da gente focar naquilo que já foi realizado, já foi alcançado. O Júpiter está bem aqui conjunto, né? Então, tudo aquilo que eu falei para o Júpiter também serve para esse meio do céu, favorecendo carreira, profissão, vida pública, desde que a gente enxergue os indícios da manifestação da materialidade que a gente tem. Então, não adianta a gente partir de um ponto ilusório para lidar com essa tensão, para que quando chegar lá no dia 10 de dezembro a gente colha os resultados. O que tem que ser feito agora? Olhar para esse lado, né? Ver a nossa realidade, onde eu estou nesse jogo, em que ponto da minha vida eu estou. Eu quero ser rica, mas será que eu estou trabalhando para isso? Tudo bem, eu posso ter os meus sonhos, não é não sonhar que eu defendo aqui, mas vamos sonhar enxergando sem perder o contato com aquilo que a gente tem, porque do contrário há o risco muito grande da gente se alienar e se perder no meio do caminho. Então é olhando para de onde a gente está partindo, não importa em que passo a gente esteja. O degrau pode ser o primeiro degrau, quanto pode ser o do meio, quanto pode ser o penúltimo. Mas a gente tem que ter, com esse meio do céu e esse Júpiter retrógrado em Touro, a gente tem que ter uma visão clara e objetiva de onde a gente está partindo para chegar nos resultados que a gente tanto deseja. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Vamos aproveitar todos esses potenciais para que o momento do auge seja realmente de colheitas, de frutos, né, suculentos e positivos aí para todo mundo. Questão emocional, mais uma vez, aparecendo ali na mandala, né? Eu falei bastante, então a gente precisa considerar e zelar pelo emocional, porque essas mudanças de humor podem atrapalhar principalmente os relacionamentos nesse momento em que acontece essa tensão com Júpiter. Então é algo que pode potencializar, né? Há uma tendência à expansão, a crescer aquilo que não está legal. Então vem algo que às vezes poderia ter sido tratado, uma carga emocional, algo que estava ali
né, interferindo no relacionamento, poderia ter sido desaguado, poderia ter sido dado fluxo e não impactar o campo emocional além do que já está sendo impactado pela quadratura em si. E com Marte também, né, um impulso ali para movimentar, para colocar, é uma energia forte. Então, os temas, se a gente olha para um lado, né, tem a tensão com Júpiter pedindo para crescer, para expandir e tudo mais, o emocional não está tão equilibrado, então já entra aquela irritação, aquela carga emocional que vai impactar, então causa ali potencial de conflito, e ainda vem o Marte, que é um impulso para ação ali muito forte. Então o relacionamento pode estar ali nesse momento expandindo algo que não era aquilo que a gente queria e expandindo o potencial de conflito, por assim dizer. Então é muito importante zelar por esses pontos, né? Olhar onde estão as vulnerabilidades no emocional, nos relacionamentos em geral, lembrando que quando eu falo de relações é no geral mesmo, não estou falando só de relacionamento amoroso, e também no campo da ação, porque esses três estão ali só sentindo a influência do Júpiter. Então aquilo que tiver mais latente no momento da quadratura, né, nos dias ali, 2 dias antes, 2 dias depois, é muito provavelmente o que tende a ser expandido. Principalmente se situação semelhante aconteceu nas quadraturas anteriores. Então agora é o momento da gente realmente olhar para esse lado e não ficar, ai meu Deus, o que vai acontecer? O Júpiter, a Vênus, o Marte, que confusão. Olhar para esses lados, olhar o nosso mapa, né? Principalmente ver ali no mapa natal de cada um onde está recebendo. Principalmente olhar no seu mapa natal, onde está recebendo essas energias, quais as influências que estão ali atuando nesse momento e que podem impactar, tanto positivamente quanto negativamente. Como eu já falei, né, é importante olhar o que há de vulnerável. Então pega a casa que está o signo de Touro, a casa que está o signo de Leão, e ver se tem planetas pessoais, né? Ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente e meio do céu, porque são pontos importantes e que vão, e se estiver recebendo essa energia, tanto do Júpiter quanto da Vênus durante a quadratura, ou também do Marte ou da Lua, né? Sendo tocado ali rapidamente pela Lua, pode sentir naquela casa, né? A casa representa várias áreas da vida, segundo a astrologia, então ali pode estar manifestando potencial de vulnerabilidade, porque a partir do momento que você enxerga essa vulnerabilidade e atua para resolver, né? Você traz o benéfico, você traz a possibilidade de curar aquela área, usar favoravelmente. Quando a gente fala de Júpiter, de benéfico, de abundância, de crescimento, todo mundo já pensa de encher o bolso de dinheiro e não é necessariamente, depende de onde está recebendo, de qual casa está ali no seu mapa natal. Se for, por exemplo, a casa 3, pode ser os estudos, a comunicação. Se for a casa 10, pode ser carreira, vida pública, profissão. Então depende muito de como vai receber isso. Mas o principal é olhar onde está essa tensão, né, e sentir que todos nós vamos receber essa tensão no céu, né? Então, a parte de relacionamento, de finanças, é como se tivesse uma carga ali falando, olha, vá para expandir, para crescer, para beneficiar essa área, mas você precisa fazer alguma coisa. Não pode simplesmente tentar ignorar, porque é uma tensão, como eu falei lá no início. É aquele tipo de aspecto que eu gosto muito, porque obriga a gente a tomar uma atitude, obriga a gente a fazer alguma coisa. Porque, do contrário, a gente, né, fica ali querendo mais é que, né, as coisas fiquem tranquilas e não mudem muito e tudo mais. E agora vem essa força para a gente continuar desenvolvendo, porque o auge vem só em dezembro. Então a gente tem até o dia 10 de dezembro para trabalhar com essas energias favoravelmente, né? Sabendo ali, principalmente a partir do mapa natal, que a gente vai conseguir ler melhor, entender melhor quais os outros potenciais, o que mais eu preciso fazer do que só o que eu falei aqui, né? De olhar pelo lado positivo, de ver aonde pode estar brilhando para nós essa estrela, essa grande estrela da sorte que acontece
quando Júpiter e Vênus formam qualquer tipo de aspecto. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais desse trânsito aí, como pode estar recebendo isso no mapa natal, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.